A vida de Deus em você, a presença do Espírito Santo e tudo aquilo que Deus ele está realizando, transformando a tua história, isso vai atrair também situações onde pessoas vão tentar te usar de alguma forma. E você precisa ter muito cuidado. Na verdade, desenvolver o seu discernimento espiritual para entender situações assim e não permitir que as pessoas te usem. Infelizmente, queridos, muitas vezes, alguns filhos de Deus têm sido vítimas de pessoas egoístas que querem apenas usar a vida dos filhos de Deus, de pessoas que genuinamente têm um coração para ajudar, um coração desejoso de ver a transformação do outro. Pessoas querem usar gente assim no intuito de alcançar seus próprios objetivos, sem se importar com os sentimentos dessas pessoas, sem se importar em machucar, em ferir. E eu creio que talvez você já tenha enfrentado uma situação assim, onde você se sentiu usado, usada por outras pessoas. E Deus ele te trouxe aqui para te dar uma palavra de encorajamento hoje, uma palavra que você vai guardar no bom depósito do seu coração. E o tema da mensagem do Espírito Santo hoje é: não permita que as pessoas te usem. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e estamos juntos aqui em mais um Devocional do Refrigério. E queridos, hoje nós vamos abrir juntos a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 39, e nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. E enquanto você abre a palavra do Senhor nesse texto, eu gostaria de pedir a você que tem acompanhado o Devocional do Refrigério, que tem sido abençoada, edificado pela palavra de Deus, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Essa é a sua forma de expressar gratidão ao Senhor pelo devocional de hoje e principalmente lembrar que outra pessoa é alcançada, porque o YouTube vai recomendar essa palavra. Dessa forma seremos edificados e outras pessoas também. Talvez pessoas que estão passando num contexto de manipulação, que estão sendo usadas por outras pessoas, serão abençoadas e alcançadas pela palavra de Deus. Amém? E vamos à nossa leitura, Gênesis 39, nós vamos ler na verdade do versículo 8 ao versículo 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Glória a Deus. Amados, aqui nós estamos lendo o trecho da história de José, onde ele começa a sofrer o assédio através da mulher de Potifar. Essa mulher ficava insistindo, como acabamos de ler aqui, que José se deitasse com ela. Ou seja, essa mulher queria usar a vida de José. Esse exemplo, ele pode nos alcançar, queridos, e expandir para outras áreas. Amém? Não especificamente ser usado no aspecto de alguém querer se aproveitar de você, do teu corpo, mas existem pessoas que querem usar, né, o brilho de Deus, usar a glória de Deus, usar aquilo que Deus ele tem feito na tua vida para o benefício dela. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos, queridos, entender que quando olhamos para a história de José, esse personagem bíblico, nós vamos entender que José ele passa por muitas situações de inveja, de egoísmo, mas essa em particular, existia uma mulher que queria usá-lo, mas ele foi um homem que se posicionou na palavra de Deus, que se posicionou no Senhor, não é verdade? Ele entendia que
primeiramente, ele precisava ser um homem obediente ao Senhor, um homem de confiança, um homem íntegro. E em segundo lugar, ele jamais iria trair a confiança de Potifar, que tinha entregado a ele todo o governo de sua residência. E queridos, por que o Senhor está falando conosco através especificamente dessa palavra hoje? Nós precisamos abrir o nosso coração para entender quando pessoas querem nos usar, seja em qualquer aspecto da vida. É entender que caminhar com o Senhor também não é andar no lugar de passividade, muito menos, de ser alguém bobo. Pelo contrário, a palavra de Deus ela vai nos colocar no lugar de crescimento espiritual e de sabedoria. E muitas vezes nós vamos precisar nos posicionar como José. E encarar mesmo situações de abuso, situações que pessoas querem nos usar, falando não, se posicionando em fé, assim como José fez. A Bíblia vai dizer que esse jovem era um homem sonhador. Ele tinha grandes planos para a vida dele, mas em momento algum nós encontramos José usando a vida de outras pessoas para se promover, ou para fazer com que os planos que ele tinha no coração tomassem forma, primeiramente porque ele confiava no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, queridos, nós não ficamos presos à ajuda de outras pessoas, por mais que Deus ele use pessoas para te ajudar. E isso é maravilhoso, mas você não vai ficar preso esperando por pessoas. Você vai entender que é o Senhor que vai abrir todas as portas e que você não precisa usar pessoas. Amém? Apesar de Deus usá-las para te abençoar, para abrir portas para a tua vida, para te levar a novos lugares, a fazer planos juntamente com você. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas também ela nos fala que nós precisamos, em nome de Jesus, identificar situações onde as pessoas elas querem usar aquilo que Deus depositou em nós. Eu sei que o tema do devocional de hoje, primeiramente, ele veio muito forte no meu coração, mas Deus ele sabe, queridos, o porquê ele está trazendo essa palavra hoje. Eu creio que hoje é um dia de cadeias serem quebradas no nosso meio. Pessoas até que têm consciência, que chegaram aqui no devocional, que estão sendo usadas de alguma forma, que estão sendo trapaceadas, enganadas, seja qual for a área da vida. E o Espírito Santo hoje quer te chacoalhar por dentro e te dizer até quando, minha filha, meu filho, você vai permitir que essa situação continue, porque esse não é o projeto que eu tenho para você, diz o Senhor. Esse não é o meu melhor para a sua vida. Amém? Eu falo isso, queridos, nesse momento com muito temor, porque eu sei que quando o Senhor ele traz uma mensagem assim, que às vezes até nem é o que nós queremos ouvir, porque ela mexe conosco, mas é o que vai produzir vida. É o que vai nos levar para um lugar de avanço espiritual. Amém? Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo te diz hoje, não permita que pessoas te usem. Olha para Jesus, entenda que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E quando ele fala, sai dessa situação, deixa isso para lá. Ele está querendo preservar as tuas emoções. Deus está querendo te proteger a tua vida espiritual, a tua saúde espiritual. Amados, o Senhor ele nunca vai nos trazer um direcionamento para produzir morte, roubo, destruição, porque essas são as ferramentas do diabo. Os planos de Deus e o direcionamento de Deus vão produzir vida e vida em abundância. E dentro do contexto espiritual de um direcionamento de Deus, sempre a palavra de Deus vai nos levar para longe de situações de abuso, situações de pressão emocional ou bloqueio do propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Se José ele tivesse cedido a deitar com essa mulher, a deixar que o seu corpo fosse usado por ela e principalmente ele ali se colocar numa situação mesmo de objeto, ele não teria vivido tantas coisas maravilhosas com o Senhor. Amém? Porque na trajetória do propósito, nós somos provados, nós somos tentados, nós somos experimentados na nossa fé. E situações assim que pessoas, circunstâncias querem nos usar aquilo que Deus colocou em nós. Também é um momento onde
iremos discernir espiritualmente e entender que ou aquele lugar vai ser um lugar de promoção, porque iremos rejeitar, amém? Iremos nos posicionar em fé, não vamos admitir o abuso ou alguém usar as nossas vidas, usar aquilo que Deus nos entregou. Ou será o lugar onde nós deixaremos que os planos do diabo prosperem. Mas nós não vamos permitir isso, amém? Deus não está trazendo uma palavra de condenação. Abre o teu coração nesse momento, não é condenação nem tristeza, é libertação e verdade. A verdade, ela liberta, queridos. E a verdade, às vezes, arranha um pouco, porque ela mexe com a nossa estrutura. Mas eu creio que Deus sabe o que está fazendo. Ele não é um Deus irresponsável, ele trabalha com a verdade. Não permita que ninguém te use. Não permita que pessoas manipulem o seu emocional para conseguir aquilo que elas querem. Amém? Que você continue a tua caminhada cristã, crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus e deixando que o Espírito Santo aumente o teu discernimento todos os dias. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o teu Santo Espírito nos guia a toda a verdade. E obrigada, Pai, esse devocional de hoje, essa palavra forte, eu tenho certeza que vai produzir vida em nós. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo, nesse momento, apresente aos nossos corações o motivo dessa palavra hoje. E que isso no nosso meio, Senhor, existir alguma situação onde pessoas estão tentando nos usar o teu propósito, usar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós declaramos falência de cada plano do diabo. Nos erguemos em fé e declaramos que somente o teu propósito, somente a tua vontade, Senhor, é que vai prosperar em nós e que não seremos usados para algo que vai contra aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Nós não somos instrumentos daquilo que o inimigo tenta fazer, da manipulação, do abuso. Nós somos instrumentos, como a tua palavra diz, de justiça, de graça. Nós somos feitura tua, Jesus, para as boas obras, e foi para isso que o Senhor nos alcançou. Eu oro, Pai, pela vida de cada pessoa que chegou aqui nesse tempo devocional. Espírito Santo, toca as nossas vidas nesse momento, com discernimento, com graça, e principalmente, Pai, que a tua verdade nos liberte e que traga discernimento espiritual para situações onde tentativas de abuso estão tentando roubar aquilo que é precioso, aquilo que é maravilhoso do Senhor em nós. Te agradecemos por essa palavra de hoje, Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu queria conseguir transmitir para vocês o sentimento de temor que está aqui no meu coração com o devocional de hoje, mas eu creio que o Espírito Santo já está fazendo isso muito bem, porque esse é o papel dele. E que essa palavra, cheia de verdade do céu, amém? Que é o cuidado de Deus, não é uma palavra de tristeza ou de condenação, mas é uma palavra de libertação, é uma palavra de reposicionamento para mim e para você. Que essa palavra ela seja acolhida no teu coração e que gere muitos frutos para o louvor da glória de Jesus. Amém? Vamos entregar então ao nosso Pai a nossa confissão de fé de hoje com base nesse devocional. Escreve assim comigo para o Senhor Jesus nos comentários. Não permitirei ser usada por pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos permitir somente o Espírito Santo usar as nossas vidas para o louvor da glória de Jesus. Que você medite várias vezes sobre essa verdade. Se você puder, ouça o devocional em outro momento. Deixa o Espírito Santo falar cada vez mais com o teu coração. E se essa palavra te edificou, compartilha. Faça esse devocional chegar a outros corações. Eu tenho certeza que nesse seu gesto, nessa sua atitude, muitas pessoas serão alcançadas através dessa oportunidade. Amém? Tenha uma quarta-feira abençoada e com a permissão do Senhor, queridos. Nós nos encontramos hoje à noite, às 21 horas, dando seguimento ao nosso seminário de cura interior. Amém?
Queridos, nós também estamos com o Devocional do Refrigério lá no Instagram, @Devocional do Refrigério. Nós aguardamos você lá, tem muita coisa, muita mensagem, muito material para edificação da tua vida, mas também para evangelizar outras pessoas. Amém? Então siga a página do Devocional do Refrigério, tenha um dia abençoado, que o Senhor guarde, prospere todos os teus caminhos e que a sua mente seja renovada com essa palavra hoje e você experimente de uma frutificação sobrenatural, em nome de Jesus. Um forte abraço e até à noite, se o Senhor nos permitir.